Nós vamos ver agora uma partida modelo da linha principal, da teoria principal da variante do bispo D3. Que, como eu disse para vocês, o jogador de branca mais forte que for entrar nessa linha, geralmente ele vai entrar já querendo sacrificar o peão. Então, vamos dar uma olhada em como é que foi a partida do Suiskis contra o Anishigiri. Então, o Anishigiri aí defendendo a nossa querida francesa, beleza? Vou jogar D4, seguiu E6, nós temos a variante do avanço e aqui foi definida a linha do bispo D3. O Giri aqui, ele vai jogar peão toma, como eu disse pra vocês, é a minha recomendação, na minha opinião, o melhor lance, embora eu já tenha jogado bispo D7 várias vezes. Peão captura e aqui não pode tomar o truque, tá galera? Bispo D7 evita o truque e ameaça agora o peão de D4. E as brancas sacrificam o peão. É muito normal esse sacrifício, tá galera? É importante que vocês conheçam esse sacrifício. E aqui seguiu tanto que as pretas jogaram cavalo captura mesmo, aceitaram o sacrifício. E depois de rock, você só precisa entender uma coisa. Eu recomendo que vocês não tomem esse segundo peão. Embora algumas pessoas capturem esse peão, e a teoria ela até permite que você capture, você já tem um peão a mais, você não precisa ser guloso. Você pode voltar, né, recuar e segurar esse peão a mais. Por exemplo, só pra gente ter uma ideia, depois de dama captura torre 1, a posição ela já é chata, tá? Porque se você tira a dama aqui de uma forma errada, pode sobrar alguns temas táticos. Talvez essa seja a melhor tirada de dama, e na minha opinião já tem tema tático, né? Por exemplo, você joga dama C7, já tem cavalo toma D5. Aqui vamos dar uma olhada até se a melhor tirada de dama é dama D6. Parece que a melhor tirada de dama é dama D6 junto com dama B8, né? Ou seja, também entregando um dos peões. Essa é a ideia. Então, eu recomendo que vocês não capturem esse segundo peão para não abrir mais linhas de ataque ao seu rei. Qual que é o lance que vocês vão jogar aqui? Durante muito tempo eu joguei o lance dama B6, que é um lance interessante. Mas eu fui vendo algumas partidas modelo, observando alguns jogadores mais fortes do que eu jogando, e vi que o melhor lance, na verdade, é o lance A6, que dá uma casinha de escape para dama e principalmente evita ideias de cavalo B5, entradas com o cavalo que podem te prejudicar bastante. O branco joga aqui o lance dama E2, segue aqui torre para casa de C8, rei H1, preparando para poder jogar F4, etc. E bispo C5, um lance interessante. Não tá rolando nenhum tipo de tema tático para perder peças, já que depois de um lance como dama, de um lance como bispo E3, o bispo ele tá defendido pela torre, né? Então não tem nenhum problema, a gente pode capturar talvez até o peãozinho, já que o bispo ele tá defendido pela torre. Então segue aqui bispo G5, tentando atrapalhar um pouco o desenvolvimento e muitas vezes tentando tirar o bispo de dentro da cadeia para poder jogar F4. H6, volta o bispo. Voltou o bispo, mantendo aí ideias de passar o F4, argumentando que o peão de H6 ele é uma debilidade agora na posição do rei das pretas. Segue cavalo E7, torre C1, roque curto e A3, um lance para poder pensar em algum momento em expandir no flanco de dama, já que o cavalo está defendido, então não tem tantos temas táticos. Dama para casa de H4, F4, e as brancas elas vão tentar atacar, só que a questão é, se o ataque do branco não der certo, ele tem um peão a menos, na verdade até um peão passado, e as pretas estão na vantagem. Aqui o Giri ele vai jogar muito bem, que ele joga o lance F5. Observem que o cavalo F4, F5, né? O cavalo F5 que eu ensinei pra vocês, nesse tipo de posição não funciona por conta da queda do peão de D5, né? Claro que com esse peão caindo não compensa executar esse tipo de lance. F4, F5 é o lance que foi jogado pelo Giri, um lance interessante, já que se as brancas capturam, eu poderia cogitar tomar de torre, já dobrar na coluna F, já dando muito contra-jogo. Então as brancas aqui optam até por nem capturar, por tentar jogar contra essa estrutura. Cavalo D1, bispo para casa de E8, ideias de passar o bispo e até trocar o bispo mal, né? Bispo E1, expulsando a dama, dama para casa de H5, segue dama D2, não quer trocar as damas, já que tem um peão a menos, é claro que o final ele favoreceria o jogador das pretas, torre C6, cavalo F2 e bispo H7 oferecendo a troca das torres, que seria bom porque as pretas poderiam capturar até de peão, ganhando mais um peão central, né? uma massa central.
Bispo E2, dama F7, e aí recusa a troca das torres do jogador das brancas. Segue bispo D7 agora, né? Um jogo de gato e rato. Mais uma vez é um jogo estratégico aqui. Já passamos da parte de abertura, né? Nós estamos vendo essa partida para a gente poder sentir como que o jogador forte ele joga, mas já passou a parte de abertura. Cavalo D3, torre C8, ganhando o controle da coluna. As pretas claramente estão melhor. E depois do lance bispo D1, torre C7, A4, D4, as pretas agora vão tentar utilizar essa vantagem do peão a mais para conseguir vantagem de espaço, para poder ganhar também casas importantes. Segue bispo B3, e aqui ele já prepara para poder trocar algumas peças. Ó, bispo D5, bispo captura, cavalo toma. Você vê que a posição ela vai aliviando. As pretas trocaram o bispo mal, estão com o peão passado, um cavalo muito forte, controle da coluna, praticamente ganha já. Torre C1, dama D7, torre captura e H3, que seguiu o lance cavalo E3, um lance muito forte, já que se captura, né, que é o que vai acabar ocorrendo, o bispo ele está defendendo lá de longe e nós vamos ter o peão passado mais perto ainda, né? Segue primeiro o lance cavalo E1, dama C6, bispo captura, peão captura e dama E2. E aí nós temos esse finalzinho aqui, onde as pretas ainda vão... As brancas ainda vão tentar manter a posição sólida, né? Manter a famosa fortaleza, mas o Guiri ele vai aqui reagrupar muito bem para poder aproveitar as debilidades que o branco tem. Então, ele joga aqui. Primeiro ele vai calmamente, melhorando a posição, melhorando o rei dele, e ele passa agora a torre dele para D4, já olhando o ponto de A4. Não pode jogar B3, porque senão cairia o cavalo, então já praticamente perdeu um peão. Tenta aqui um contra-jogo, mas caiu um peão. Tem 2 peões a menos agora. É só a forma de você saber utilizar esses peões. Segue aqui o lance G4, tentando criar algum tipo de contra-jogo. Depois de peão captura, tenta ativar o rei, para pensar em capturar até mesmo às vezes com o rei, né? Montar algum tipo de bloqueio. E a posição, ela realmente parece que pode ter o bloqueio, mas nós vamos ver que o Guiri ele vai jogar muito bem aqui. Depois de rei captura, isso D4. Rei G3 novamente. O jogo das brancas ele vai girar agora, o jogo das pretas vai girar agora e avançar os peões. O branco ele não vai permitir, em algum determinado momento aqui o branco ele vai reagrupar o cavalo dele para tentar pegar o peão de E3 e quando ele captura o peão de E3, o problema é que agora o peão de A3 ele já está chegando para poder promover. Cavalo captura E3, dama para casa de E4, tentando oferecer alguma pressão, ameaçando, por exemplo, o lance bispo C5. Então segue dama C2, forçando a troca de damas. E aqui é só você conseguir encontrar o plano vencedor. Eu pergunto para você pensar um pouquinho, até para você se exercitar, como que você jogaria aqui de pretos para poder vencer? Qual que é o plano vencedor, na sua opinião? Bom, o Guiri aqui ele observou que ele pode jogar o lance A2 e o plano dele para vencer está baseado nesse próximo lance agora, que é o lance bispo A3. O cavalo ele não pode capturar o bispo, porque o peão já está promovendo. E o bispo ele também está se encaminhando para a casa de B2 para poder ficar com a peça a mais. Segue F5. É claro, esse é o contra-jogo desesperado. Depois de peão toma, rei entrando. Ele quer até tentar basear o jogo dele em algum tipo de transposição para o final de peões. Por exemplo, com bispo B2, rei captura F5, tenta avançar o peão. E algum final assim, onde as brancas vão ter, onde as pretas também vão ter que entregar o bispo pelo peão de D4, que vai avançar em algum momento. E baseado em que esse final aqui pode ser empatado se sobrar só os peões do flanco rei. Mas é claro que o Guiri ele não vai se precipitar, ele vai ser calmo e vai jogar antes de tudo um G3 para evitar tudo isso. Depois do lance bispo cheque, as pretas estão totalmente ganhas, porque vai vir o lance G5, o preto ele vai reagrupar com o rei para pegar o peão de E6, que é o peão que avançou muito e está solto, e vai ganhar tranquilamente, até mesmo pode, depois de pegar o peão de E6, colocar o bispo na casa de E5, promover, que já vai estar tudo ok. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa partida modelo e nós vamos agora voltar na próxima aula com a linha principal, com a teoria principal da variante do avanço. Um abraço e até logo.